Questão 17. Conselheiro Lafayette é uma cidade do interior de Minas Gerais, um dos estados do Brasil. Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir. 1. Toda pessoa nascida em Conselheiro Lafayette é nascida em Minas Gerais e nascida no Brasil. 2. Toda pessoa nascida em Minas Gerais é nascida no Brasil ou nascida em Conselheiro Lafayette. 3. O conjunto formado pelas pessoas nascidas em Conselheiro Lafayette, pelas pessoas nascidas em Minas Gerais e pelas pessoas nascidas no Brasil possui mais elementos do que o conjunto de pessoas nascidas no Brasil. 4. Para uma pessoa não ser nascida no Brasil, basta ela não ser nascida em Conselheiro Lafayette, nem nascida em Minas Gerais. 5. Existem pessoas nascidas em Minas Gerais que não são nascidas em Conselheiro Lafayette, não são nascidas no Brasil. A quantidade de afirmativas necessariamente verdadeiras é. Então, olha só, essa questão, diferente da questão 16, você não precisa ir para a álgebra de proposições. Isso aqui realmente basta raciocinar, até porque a questão, ela usou exemplos familiares para a gente. Ele poderia ter complicado, não usando cidades, mas dizendo, por exemplo, todo Pix é Lix e todo Lix é Vix, né? Inventado outros nomes não reais, inventado um planeta imaginário. Mas para facilitar, ele usou cidades, estados e o Brasil como elementos da questão. Então, realmente facilitou muito. Vamos lá. Número 1. Toda pessoa nascida no Conselho de Lafayette é nascida em Minas Gerais. Ele disse que Lafayette é uma cidade de Minas Gerais e nascida no Brasil. Todos sabem que Minas Gerais é um estado do Brasil. Então faz isso aqui ficar verdadeiro claramente, né? Número 2. Toda pessoa nascida em Minas Gerais é nascida no Brasil. Óbvio. Ou nascida em Conselheiro Lafayette. Aqui tem um pouquinho, sim, de teoria. Porque a primeira parte é verdadeira, né? Toda pessoa nascida em Minas Gerais é nascida no Brasil. Quando ele diz que toda pessoa, aí completa, ou nascida no Conselheiro Lafayette, está dizendo que toda pessoa nascida em Minas Gerais é nascida no Conselheiro Lafayette, aí fica falso. Só que o conectivo ou, para que seja verdadeiro, basta que uma proposição seja verdadeira. Então, o fato da primeira parte, que é nascer em Minas Gerais, ser nascida no Brasil, ser verdadeira, né, já torna a proposição verdadeira. Então, isso aqui fica verdadeiro. O conjunto formado pelas pessoas nascidas em Conselheiro Lafayette, pelas pessoas nascidas em Minas e pelas pessoas nascidas no Brasil possui mais elementos do que o conjunto de pessoas nascidas no Brasil. Pode dar a impressão que sim, porque você está somando três conjuntos, mas vamos lembrar que você tem, na verdade, um conjunto dentro do outro, né? Aqui Lafayette, aqui Minas, aqui o Brasil. Então, o número máximo de elementos desse conjunto é o próprio Brasil. Você não pode ter, se você somar esses três conjuntos, na verdade você vai estar somando os mesmos elementos e não vai ultrapassar o número de pessoas nascidas no Brasil, então, o que torna isso falso. Número 4, para uma pessoa não ser nascida no Brasil, basta ela não ser nascida em Conselheiro Lafayette. A gente sabe que não, né? Tem muitas outras cidades que ela pode ter nascido e faz ela ter nascido no Brasil. Nem nascida em Minas Gerais. Então, isso aí fica completamente falso. E a última, existem pessoas nascidas em Minas Gerais que não são nascidas no Conselheiro Lafayette, ok. E não são nascidas no Brasil. Aí complicou, né? Nasce em Minas, mas não é no Brasil? Não faz sentido nenhum. E aí você vê a diferença disso para 2, porque em ambas, na 2 e na 5, ele fala uma verdade e depois vem com a mentira. Só que lá na 2 você tem o conectivo ou, e aqui você tem o conectivo e. E para que o conectivo e seja verdadeiro, você precisa que as duas partes sejam verdadeiras, que não acontece aí. Então a quantidade de afirmativas verdadeiras são duas, gabarito letra B de bola.